Hoje eu irei falar como que as escolhas e as decisões podem interferir na nossa vida. A história que eu irei falar hoje é de uma pessoa que, dentro da sua adolescência, entre os seus 15, 16, 17 anos, por uma influência de um professor de matemática chamado Carlos Roberto Camilo, que em um determinado momento, vendo a sua dificuldade em matéria de geometria, principalmente ao utilizar o compasso transferidor, o mesmo ele fez com que ele superasse as suas dificuldades e com muita dedicação, muito empenho, fez com que ele melhorasse as suas notas e aprendesse matemática. E muito por conta disso, surgiu o desejo dessa mesma pessoa se tornar educador, onde ele, muito por conta das pressões de ter uma formação, de ir para o ensino superior, de fazer um vestibular e seguir uma carreira e seguir uma profissão, ele ainda não estava convicto, mas muito também porque naquele momento, quando existiam provas e avaliações, os seus amigos de turma o ligavam em seu telefone, principalmente em geografia e em história, para tirar dúvidas da matéria e também estudar para a prova, no qual muitos desses seus amigos obtinham êxito e boas notas. Mas, muito por essa dúvida, este garoto, este jovem, foi consultar aos seus professores para saber se era realmente aquilo que ele queria, ser educador, ser professor. E ele não teve uma resposta muito animadora, pois muitos diziam, ou alguns, você tem grande capacidade, tem muita sabedoria, inteligência e tem que buscar outras alternativas, outras ocupações, pois ser professor nesse mundo atual não é fácil. E acredito que você não aguentaria muito nessa profissão, pois se enfrenta muitas dificuldades e muitas barreiras para percorrer. É melhor você seguir outro caminho. Assim, ele foi perguntando para outros professores também, e um ou dois ficaram extremamente contentes, pois ele saberia que ia ter um colega de profissão, mas a sua grande maioria o aconselharam a seguir por um outro caminho, a seguir uma outra jornada. Assim, o mesmo pensativo começou a trabalhar e começou a trabalhar como jovem aprendiz e possivelmente se tornou auxiliar na área de logística, trabalhando durante quase 2 anos em uma loja de materiais elétricos, onde era um emprego, assim, financeiramente não era bom, mas era de grande aprendizado, de grande valia, onde ele não queria sair, mas acabou saindo e por muito tempo ficou desempregado, né? E entrou quase em depressão, onde ele teve que fazer terapias com psicólogos durante alguns anos e que essas terapias o ajudaram muito a dar uma nova perspectiva de vida, a fazer com que o mesmo acreditasse na sua capacidade, acreditasse naquilo que o seu potencial poderia lhe oferecer. Assim, ele começou a trabalhar na área da saúde, na área farmacêutica, e trabalhou
durante muito tempo, primeiramente, como auxiliar e via a oportunidade de galgar novas oportunidades. Daí ele decidiu fazer o curso de técnico em farmácia. Daí ele ficou durante bons anos estudando, aprimorando, conhecendo na área farmacêutica, mas era uma área que não lhe agradava muito, era uma área que ele tinha muitas dificuldades, principalmente em manusear e manipular os remédios, e muitas vezes pensou em desistir, mas por conta das oportunidades de, de trabalho naquela época e por conta por já estar trabalhando na área, ele não resolveu desistir, mas ele não se sentia contente em tomar esse caminho, em ser um técnico em farmácia. Daí ele desistiu, praticamente faltando 1 ou 2 meses de concluir o curso, pois ele não se sentia atraído, não se sentia à vontade em trabalhar com isso. Daí foi para a faculdade de farmácia, ele mesmo ainda não atraído, ele foi fazer faculdade, onde ele teve muitas dificuldades e acabou desistindo daquilo. E sentiu o desejo forte de seguir os passos, de ir para a educação. Assim, ele foi perseguir aquilo que ele sentia vontade, que era de educar. Daí, no ano de 2021, ele foi começar a fazer faculdade de História. Assim, a faculdade, ele abrindo seus caminhos, abrindo a sua maneira de pensar e te ajudando bastante e fazendo com que ele seguisse esse caminho. Mas, naquele momento mesmo, sofria de dificuldades financeiras e cursou apenas durante um ano, pois por conta de alguns amizades, algumas pessoas que se relacionaram com ele, eu mesmo entrou em dívidas e por conta disso ele teve que abandonar a faculdade para pagar essas dívidas. Daí ele, ele começou a primeira graduação, farmácia, desistiu. Começou a segunda graduação em História e desistiu. Daí continuou trabalhando, na época ainda na área farmacêutica, mas ele se sentia que não era valorizado. Ele sentia que tinha grande capacidade, tinha grande conhecimento e ficava muito frustrado, pois não conseguia receber oportunidades melhores de trabalho, não conseguia receber melhores ofertas de salário. E daí, depois de um tempo, alguns meses, resolveu cursar a pedagogia. Assim, causa-se estranheza quando o mesmo foi falar em seu local de trabalho para o seu chefe, o porquê ele resolveu cursar a pedagogia, onde o mesmo lhe questionava que, trabalhando em uma outra área, indo para uma outra profissão, indo para uma outra carreira, se ele seria capaz de largar aquilo. E ele disse que possivelmente sim, ou possivelmente não. Daí, trabalhando, estudando, começou a estudar, foi estudando, foi galgando os degraus, e no ano de 2023, mais ou menos em julho, em agosto, ele resolveu largar a sua carreira, que não era consolidada, mas que já havia muitos anos que ele trabalhava nesta área, na área da saúde, mais ou menos 5 a 6 anos, para seguir na área da educação. Quando ele começou a trabalhar na escola,
ele achava que era um ambiente que era possivelmente harmonioso, mas não, pois ele obteve muitas dificuldades de adaptação, dificuldades de acompanhar a rotina da sala de aula, pois ele apenas tinha visto a sala de aula dentro da faculdade ou da escola. Não havia vivenciado aquilo ali trabalhando, desenvolvendo ali a carreira, a profissão. E ele passou por essa escola durante 4 a 5 meses, foi transferido para uma outra, e onde ele começou a se dar bem, tinha bom relacionamento com os funcionários, com o professor que estava com ele, pois ele era assistente e ainda é. E ele começou a desenvolver um bom trabalho, principalmente com os alunos que estavam alfabetizando, que estavam aprendendo a ler, onde estava tendo êxito, mas ele recebeu a notícia que ele deveria se transferir para outra escola e por conta da falta de vagas naquele momento na escola que ele estava, ele deveria ir para outro local. O deixou um pouco chateado, um pouco frustrado, pois ele gostaria de continuar ali, mas em abril deste ano ele partiu para esse desafio e foi um desafio muito grande, pois ali na sala existiam alunos com muitas dificuldades, mas o mesmo não desistiu e até dezembro deste ano esteve com eles, uma turma de primeiro aninho, mas que tem grande potencial. E por conta disso, a vontade de lecionar o deixou extremamente feliz, pois dentro deste tempo veio a oportunidade de lecionar aos finais de semana dentro de um cursinho popular chamado Carolina de Jesus. Esse cursinho lhe deu a oportunidade, por conta de ter, pelo menos em um período pequeno, estar na faculdade de História, de lecionar a matéria de História e interpretação de texto dentro desse cursinho e ajudar alguns alunos a estudarem, a prestar o vestibular do Enem, a prestar outros vestibulares também e ter a certeza de levar os seus vídeos para as redes sociais, para a internet, falando de assuntos relacionados à história, de assuntos relacionados à educação, despertando o desejo de levar aquilo, de levar todo o conhecimento para as redes sociais, para as pessoas, transmitindo através de aulas, tanto de forma virtual como aulas de reforço, e quanto dentro da escola. Em saber que ele está voltando para não digo um sonho, mas uma vontade que começou lá atrás, nos anos de 2011, 2012, 2013, e que no ano de 2024, esta vontade de educar está até hoje, e no fim deste ano, o mesmo está se tornando pedagogo, está se tornando um educador. E esta pessoa dessa história, este garoto, sou eu, que durante um bom tempo tinha dificuldades de saber quais são as suas escolhas, tinha a dificuldade de saber o que ele deveria traçar para o seu futuro. E este poder das escolhas e das decisões fizeram com que ele escolhesse esse caminho. Nós sabemos que não só essa profissão, mas como muitas, existem diversas barreiras que devemos trilhar, que devemos galgar, mas que nos faz reconhecer que
somos totais protagonistas da nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. E isto fazem através de decisões, através de escolhas. Por isso, devemos escolher aquilo que nos faz bem. Devemos escolher aquilo que nos dá vontade de fazer, vontade de trabalhar e vontade de desenvolver. Espero que através desta mensagem, através desta história, você possa, se você tiver com alguma escolha, com uma decisão em suas mãos, que ele possa lhe ajudar de alguma forma. Forte abraço.